Ezequiel. Yehezquel. Capítulo 47. Ele me levou então de volta à entrada do templo, e eu vi ali água saindo de debaixo do limiar do templo, indo para o leste, pois a frente do templo dava para o leste. A água saía de debaixo do lado direito do templo e passava ao sul do altar. Então ele me levou para fora pelo portão norte e me fez dar a volta por fora até o portão externo que dava para o leste, e eu vi a água escorrendo desde o lado direito. Quando o homem saiu para o leste com a corda de medir na mão, mediu 1000 côvados e me fez atravessar a água batia nos tornozelos. Então ele mediu mais 1000 côvados e me fez atravessar a água, e ela batia nos joelhos. Mediu outros 1000 côvados e me fez atravessar, e a água batia na cintura. Quando mediu mais 1000 côvados, era uma torrente que eu não conseguia atravessar andando, pois a água estava tão funda que era necessário nadar, era uma torrente impossível de atravessar a pé. Ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então ele me fez andar de volta até a margem da corrente de água. Quando voltei, vi que nas duas margens da corrente de água havia muitíssimas árvores. Então ele me disse: Essa água corre em direção à região oriental, desce pelo Arabá e desemboca no mar. Quando entrar no mar, a água dele será curada. Multidões de criaturas viventes poderão viver por onde quer que as águas passarem. Haverá uma grande quantidade de peixes, pois essa água correrá para lá. A água do mar será curada, e tudo viverá por onde quer que a corrente de água passar. Os pescadores ficarão na sua margem desde Engedi até Eglaim, onde haverá um lugar para secar redes de arrasto. Haverá uma grande quantidade de peixes, de muitos tipos, como os peixes do grande mar. Ali haverá brejos e pântanos, mas esses não serão curados. Serão abandonados ao sal. Todo tipo de árvores para alimento crescerá nas duas margens da corrente de água. Suas folhas não murcharão, e as árvores não deixarão de dar frutos. Elas produzirão novos frutos todo mês, porque são regadas pela água que sai do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão para a cura. Esse é o território que vocês repartirão como a herança de terra das 12 tribos de Israel, e Yosfi terá 2 partes. Vocês a herdarão, e receberão partes iguais. Eu jurei dar essa terra aos seus antepassados, e agora ela é repartida entre vocês como herança. Este é o limite da terra no lado norte. Ela começa no Grande Mar, passa pela estrada para Etlon, em direção a Zedade, Amate, Berota, e Sibraim, que fica entre os territórios de Damasco, e de Amate, e segue até Azeraticom, que fica junto ao limite de Aurã. De modo que o limite vai do mar até Azarenon, ao longo do limite de Damasco, ao norte, e do limite de Amate. Essa é a fronteira norte. O lado leste passa entre Aurã e Damasco, e segue ao longo do rio Iorde, entre Gileade e a terra de Israel. Vocês devem medir a distância desde o limite até o mar oriental. Essa é a fronteira leste. A fronteira sul se estenderá desde Tamar, até as águas de Meribaticades, dali até a torrente e até o grande mar. Essa é a fronteira sul. No lado oeste, fica o grande mar, desde o limite até um lugar em frente a Lebo-Amate. Essa é a fronteira oeste. Vocês devem repartir essa terra entre si, entre as 12 tribos de Israel. Vocês devem distribuí-la como herança entre si e entre os estrangeiros que moram com vocês, os que tiveram filhos no seu meio, eles serão para vocês iguais aos israelitas de nascimento. Eles receberão uma herança junto com vocês entre as tribos de Israel. Vocês devem dar ao residente estrangeiro uma herança no território da tribo em que ele tiver estabelecido residência. Assim diz o soberano rei Yahweh. Ezequiel. Yehezquel. Capítulo 48. Estes são os nomes das tribos, começando da extremidade norte. A parte de Dan, corre ao longo da estrada de Etlon até Lebo-Amate, e até Azarenã, ao longo do limite de Damasco, em direção ao norte, junto a Amate, e se estende desde a fronteira leste até a oeste. A parte de Aser, faz limite com a de Dan, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. A parte de Naftali, faz limite com a de Aser, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. A parte de Manassés, faz limite com a de Naftali, desde a fronteira leste até a fronteira oeste.
A parte de Efraim faz limite com a de Manassés, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. A parte de Ruben faz limite com a de Efraim, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. A parte de Alda faz limite com a de Ruben, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. Fazendo limite com Ialda, desde a fronteira leste até a fronteira oeste, vocês devem reservar como contribuição uma parte com 25.000 côvados de largura e com comprimento igual ao das partes das outras tribos, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. O santuário ficará no meio dela. A contribuição que vocês devem reservar a mim terá 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Essa será a contribuição sagrada para os sacerdotes. Ela terá 25.000 côvados no lado norte, 10.000 no oeste, 10.000 no leste e 25.000 no sul. O meu santuário, santuário de El, ficará no meio dela. Será para os sacerdotes purificados dentre os filhos de Zadok, os que cuidaram de suas responsabilidades para comigo e não se desviaram quando os israelitas e os levitas se desviaram. Eles terão uma porção da contribuição da terra reservada como algo puríssimo, fazendo limite com a dos levitas. Logo depois do território dos sacerdotes, os levitas terão uma porção de 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. O comprimento total será de 25.000 côvados, e a largura, 10.000. Eles não devem vender, trocar nem transferir nenhum pedaço dessa que é a melhor parte da terra, pois ela é sagrada para mim. A área que sobrar, de 5.000 côvados de largura ao longo do limite de 25.000 côvados, será destinada ao uso comum da cidade, para moradia e para pastagem. A cidade ficará no meio dela. Estas são as medidas da cidade. O limite norte medirá 4.500 côvados, o limite sul medirá 4.500, o limite leste medirá 4.500, e o limite oeste medirá 4.500. A pastagem da cidade terá 250 côvados ao norte, 250 ao sul, 250 ao leste e 250 ao oeste. O comprimento da parte que sobrar se estenderá ao longo da contribuição sagrada por 10.000 côvados ao leste e por 10.000 ao oeste. Ela se estenderá ao longo da contribuição sagrada, e sua produção servirá de alimento para os trabalhadores da cidade. Ela será cultivada pelos trabalhadores da cidade, vindos de todas as tribos de Israel. A contribuição inteira é um quadrado de 25.000 côvados de lado. Vocês devem reservá-la como contribuição sagrada junto com a propriedade da cidade. O que sobrar dos dois lados da contribuição sagrada e da propriedade da cidade pertencerá ao maioral. Ficará junto aos limites de 25.000 côvados ao leste e ao oeste da contribuição. Será paralelo às partes adjacentes e pertencerá ao maioral. A contribuição sagrada e o santuário do templo ficarão no seu meio. A propriedade dos levitas e a propriedade da cidade ficarão no meio da parte que pertence ao maioral. O território do maioral ficará entre o limite de Alda e o limite de Beniamim. Quanto às tribos restantes, a parte de Beniamim se estende desde a fronteira leste até a fronteira oeste. A parte de Chama faz limite com a de Beniamim, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. A parte de Issacar faz limite com a de Chama, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. A parte de Zebulão faz limite com a de Issacar, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. A parte de Gade faz limite com a de Zebulão, desde a fronteira leste até a fronteira oeste. A fronteira sul, que passa ao longo do limite de Gade, vai desde Tamar, até as águas de Meribate-Cades, até a torrente, e dali até o grande mar. Essa é a terra que vocês devem distribuir como herança entre as tribos de Israel, e essas serão as suas partes, estas serão as saídas da cidade. O lado norte medirá 4.500 côvados. Os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Haverá 3 portões ao norte. Um portão para Ruben, um portão para Ialda, e um portão para Levi. O lado leste medirá 4.500 côvados, e haverá ali 3 portões. Um portão para Yosfi, um portão para Beniamim, e um portão para Dan. O lado sul medirá 4.500 côvados, com 3 portões. Um portão para Chama, um portão para Issacar, e um portão para Zebulão. O limite oeste medirá 4.500 côvados, com 3 portões. Um portão para Gade, um portão para Asser, e um portão para Naftali. O perímetro da cidade medirá 18.000 côvados.
E daquele dia em diante o nome da cidade será: Iau está ali.